Vamos ler? Salmo 1, capítulo 1, versículo 1. Diga comigo assim: aventurados. Aventurados. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como uma árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha. E tudo quanto ele faz será bem sucedido. Diga glória a Deus. Pode fechar a sua Bíblia. Diga comigo assim: aventurado. Aventurado. Eu estava vindo para cá e estava conversando com um cristão. A nossa alma, irmãos, é uma caca. É uma caca. Toda decisão que tomamos está registrada naquilo que nós sentimos. Até os nossos pensamentos, eles são baseados naquilo que nós sentimos. Vamos colocar um exemplo aí. Todo mundo gosta de doce, né? De repente, né? Às vezes tem um ou outro que não gosta de doce, né? É igual café, né? A grande maioria da gente gosta de café. Tem irmãos que não tomam café, né? Mas uma comida que você goste. Vamos supor que você passe por um dia muito ruim, muito ruim. O dia foi ruim mesmo e deu tudo errado, de um jeito que você não esperava. Até aquilo que você mais gosta, a pessoa fala assim: come um pouco disso aqui. De repente é algo que você gosta muito, mas você olha, você gosta, mas você está tão para baixo que você olha aquilo e, sei lá, dependendo da situação, você fala: não quero. Se você falar para quem te conhece que você não quer comer aquilo que você tanto gosta, a pessoa vai olhar para você e falar: ih, tá mal mesmo, porque nem aquilo que mais gosta está comendo. Agora, por que? Se você gosta tanto e você nunca rejeita, por que naquele dia você rejeitou? Por causa dos seus sentimentos, que está na sua alma. E aí a gente vai então aprendendo que a nossa alma, ela é uma caca. Tem coisas que nós fazemos que a gente nem percebe que fazemos, que nos prejudica, porque está registrado na história da nossa vida, está registrado na nossa alma. A palavra diz, o nosso presidente da República atual, que ele fala muito no texto da verdade que liberta, né? Conhecereis a verdade vos... Pois é. A questão aí está em acertar esse caminho aí, né? Se você conhecer, irmãos, você vai viver um vidão. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Porque o salmista está dizendo que todo aquele que realmente conhece, né? O que o salmista fala? Que a pessoa que realmente conhece a verdade do Senhor, ele é um bem-aventurado. Bem-aventurado. Diga comigo assim: bem-aventurado. Bem-aventurado. Não é aventureiro. Diga, não é aventureiro. Não é aventureiro. Porque tem muita gente que é aventureiro. Tem que ser aventura. Tem que ser aventura. Mas o bem-aventurado é aquele que tem a sua vida, ela é totalmente envolvida por aquilo que é o Senhor. E aí tem algumas coisas que a gente aprende, outras que o Senhor revela, que se a gente falar tudo, às vezes a pessoa escandaliza, ou o efeito é o contrário, sabia? A verdade liberta, sim ou não? Sim. O problema é que existe dentro da nossa alma mentiras
que nós acreditamos ser verdades, mesmo de forma inconsciente. Por que a pessoa, quando está errada e você vai falar que ela está errada, ela normalmente fica com raiva? Por que ela fica com raiva? Porque mesmo ela fazendo errado, na cabeça dela, aquele errado está certo. Às vezes até consciente de que está errado, mas na cabeça dela está certo. O fulano é folgado e pega seu chinelo toda hora. Aí na sua cabeça você fala assim: o chinelo é meu. Quando eu vou usar o chinelo, está no pé do outro. E aí quando eu falo pro cara assim: amigo, o chinelo é meu, cara. Ó, você está regulando o chinelo. Quer dizer, além de ser folgado, além de pegar o chinelo, né? Se eu vou falar, ainda briga comigo como se ele tivesse com razão e eu não. Mas o chinelo é meu. Se vira, arruma o chinelo para você, ué. Eu me virei e tenho o meu, se vira e tem o seu. Consegue entender o que eu estou dizendo? Mas se você for falar pro fulano, falar: poxa, eu não quero que você pegue meu chinelo, pronto. Aí você é egoísta. Você é apegado às coisas materiais. Você é um crente que não vive a palavra. E joga um monte de coisa na nossa mente, não é? Por quê? Porque para ele que pega o chinelo emprestado, é folgado, que é folgado mesmo, e não vai atrás do chinelo dele, mas na cabeça dele ele está certo. Um dos argumentos que ele pode lançar sobre você, fala assim: pô, meu, eu não tenho. Você vai deixar eu andando com o pé descalço aqui? Vai, ué. Andar descalço não morre, não. Mas para ele, aquela verdade, aquela mentira na cabeça dele é verdade. Assim é a palavra de Deus, sabia disso? Se você chega para o cristão e falar: irmão, sabe qual é a questão aqui, irmão? É essa aqui. Ah, rapaz, dependendo de como que você fala, é capaz do irmão bater em você, porque você está dizendo algo que está escrito. Então, a nossa alma é uma caca. Tem coisas que a gente tem consciência do que tem que fazer, mas não tem força para fazer, sim ou não? Sim. Essa luta entre o consciente e inconsciente, o apóstolo Paulo fala em Romanos, no livro de Romanos, que ele descreve da seguinte forma: diz assim: se eu faço o que eu não quero, já não sou eu que faço. Peraí, se eu faço o que eu não quero, é mais ou menos, ele diz assim: o bem que eu quero eu não faço, e o mal que eu não quero eu faço. Quem já passou por isso? Ué, meu amigo, se você entendeu que você quer fazer a coisa certa, por que você não faz? Não tenho a mínima ideia. Eu só sei que dentro de mim eu já não quero fazer o errado, mas eu só faço o errado. Aí ele diz assim: se eu faço o que eu não quero, então não sou eu, porque eu não quero, mas é o mal que habita em mim. Consegue entender o que eu estou dizendo? Amém. Que é a nossa, está ligado à nossa alma, irmãos. Nós temos que aprender a não ser aventureiros, mas ser bem-aventurados. Aí tem coisas que você... Por que Jesus fala uma das coisas da questão da parábola? Por que a parábola? Porque, irmão, se ele falasse diretamente, ele ia morrer antes. O povo ia... Tem uma passagem na Bíblia que diz que o povo chega a pegar pedra para apedrejar ele. Ele ia morrer ali apedrejado. A Bíblia fala que ele fugiu daquele povo. Porque ele falou, naquele momento ele falou direto. Ele não falou por parábolas, ele falou direto. Os caras falaram: o quê? Vamos matar ele, está blasfemando. Tem coisa que se você falar direto, a pessoa parte para cima de você. Tudo bem até aí? Amém. O mundo espiritual é vivo, amém? Amém. Você está em busca da sua cura, sim ou não? Glória a Deus. Você está em busca da tua libertação, sim ou não? Sim. Pois então, irmãos, a cura, libertação. E se eu falar diretamente aqui, vocês vão ficar bravos comigo? Provavelmente vai. No começo assim fica, mas depois passa. No começo fica, depois passa, né? Irmãos, existe sono no culto que não é sono.
Tem sono que é sono? Lógico que tem. Uma vez uma irmã na igreja disse assim, ela veio com um problema. Eu não sei o que acontece, porque eu não consigo dormir à noite. Eu sei que Deus está querendo falar comigo. Amém. E ela não conseguia dormir à noite, e ela estava entendendo que ela não conseguia dormir à noite porque Deus queria falar com ela. Mas ela já estava incomodada, porque várias noites ela ficava acordada, ia dormir 6, 7 horas da manhã, ia ter sono. Falei, puxa, vamos ver, vamos entender o que é isso. Aí vamos entender. Inverteu o horário, ia dormir por volta de 6, 7 da manhã, acordava meio-dia, 1h. Passava a tarde inteira tomando café. Meu Deus. Né? Que não era pouco. Que não era. Vai tomando café. Vai chegar à noite, não tem sono. Então a questão é no corpo. Não tem nada a ver com o espírito, nem com Deus querendo falar. É só levantar mais cedo para tomar menos café que vai ter sono à noite. Agora, se você fala isso, aí você acha, em vez de você ajudar a irmã, você vai arrumar uma briga. Por quê? Porque na cabeça dela, Deus está querendo falar com ela, por isso que Deus não deixa ela dormir. Porque ela deita para dormir e ela não dorme. Se eu deito para dormir e não durmo, né? Aí Deus quer falar comigo. Assim como a gente tem na igreja alguns casos de pessoas que acordam 3 horas da manhã do nada, sem despertador do nada, acorda 3 horas. Fala, Deus quer falar comigo, levanta e vai orar. A gente tem esse hábito. Mas tem coisas que não, irmãos. Tem coisas que faz parte de coisas que são mentiras, que estão como verdades dentro de nós. Então tem sono, vou dizer para você, tem sono que não é sono, é demônio. Você fala assim, você está igual ao apóstolo Paulo, eu vou ouvir a palavra, eu estou no culto e eu quero ouvir a palavra, eu quero receber de Deus, mas é sentar no banco é igual um sonífero. E aí chega uma hora que você não ouve mais a palavra, porque você fica brigando com o teu olho, você fala, preciso ficar acordado, eu preciso ficar acordado, eu preciso ficar... E você não escuta mais nada, você só precisa ficar acordado. Aí quando encerra o culto, você fala, glória a Deus, acabou o culto. Aí você levanta e vai lá para fora e não tem mais sono. Nem bocejar sem boceja. É demônio. Aí o que você tem que fazer? Você tem que lutar contra ele. Como? Aí, de acordo com cada um, você tem que lutar. O nosso corpo, ele transmite aquilo que a nossa alma está sentindo. O nosso corpo físico transmite aquilo que a nossa alma está sentindo. A gente até sabe, a gente só não sabe dar nome. Aí no convívio entre vocês, por exemplo, você sabe quando, né, alguém está tranquilo, está feliz, de repente entre vocês o cara está brincalhão, está brincando, está cooperando com tudo. Você olha assim, a fulano está bem hoje. Por que fulano está bem hoje? Porque ele está sorrindo, porque ele está brincando. Agora, se a mesma pessoa no outro dia está de cabeça baixa, está quietão, está parado num canto, você fala, fulano não está bem hoje. O corpo está dizendo como que a alma dele está. Aí, se você aprender um pouco sobre o seu corpo, você tem que entender que nós vivemos por fé e não por vista. O que você precisa entender? Que você é aventurado, bem-aventurado e não aventureiro. Diga, eu sou um bem-aventurado. E o aventurado, ele não é agitado pelas emoções. Ele é conduzido e guiado pelo Espírito Santo. Braço cruzado. Inconscientemente é uma defesa. Mas eu não estou me defendendo de nada, bispo. Mas é inconsciente.
Quando você está de braço cruzado, você está se defendendo de algo. Do quê? Não sei, irmãos. Mas está. Vamos dizer que eu vou falar com alguém que... como é que eu poderia colocar um exemplo? Deus não está me mostrando nada, tá? Mas a pessoa se prostituiu, tá? Ela se prostituiu. Só que ela se arrependeu, né? Acertou a sua vida conjugal. Aí a gente está sentado numa mesa, ou até mesmo num culto. Só que ele teve um grande problema com prostituição. E aí a palavra está vindo, bem-aventurado, bem-aventurado. Aí o pastor começa a falar sobre adultério e sobre prostituição. Se ele não tiver totalmente tratado, resolvido nessa área, naturalmente ele vai cruzar o braço. Porque na hora que ele cruzar o braço, o corpo dele está transmitindo a insegurança da marca que o diabo colocou na vida dele. Não estou dizendo que ele está se prostituindo. Eu estou dizendo que o corpo dele está dizendo: eu estou me defendendo de algo que está me incomodando agora. Consegue entender? Amém. Amém. E aí o que a gente aprende no culto de cura e libertação? Quando a pessoa fica com o braço cruzado, por isso, não sei se vocês já perceberam, normalmente quando o pastor vai orar por libertação, ele pede para soltar o braço. Sim ou não? Sim. Porque de alguma forma espiritualmente, quando você segura, você internamente, você também bloqueia. Quer dizer, você se fechou para aquele momento. Você se fechou para a palavra que está sendo dada. Consegue entender o que eu estou dizendo? Amém. Quem tem medo de injeção? Ai. Quando você vai tomar injeção, normalmente a pessoa que vai aplicar a injeção para você, e você, não sei vocês, mas a experiência que eu tive, a pessoa fala assim: solta o braço. Soltar o braço como? Estou morrendo de medo. Inconscientemente eu vou enrijecendo o braço, né? A pessoa passa aquele algodão assim, ela nem chegou com a agulha, só você tá assim, ela encostou o teu corpo, você faz, né, já aplicou? Não, vai, solta o braço. O que você está fazendo? Você está se fechando para aquela injeção que está vindo, sim ou não? Sim. Isso, né? Você está se fechando. Então, o teu corpo está transmitindo aquilo que você está naquele momento vivendo. Ele está transmitindo. Aí você tem que aprender a lutar contra ações que vêm sobre a tua vida, que tiram você da verdade do Senhor, amém? Amém. Então, o salmista diz o quê? O salmista diz que nós somos o quê? Um bem-aventurado, irmãos. Que não anda no caminho, no conselho dos ímpios, e nem se detém no caminho dos pecadores. Ei, a questão maior é a crença que está dentro de você, não são as pessoas que estão em volta de você. É a sua crença. A verdade liberta, sim ou não? Sim. Mas que tipo de verdade você carrega? Que tipo de verdade você carrega? Porque se você não tiver a verdade de Deus, a tua vida vai travar. Por quê? Porque você está vivendo como um aventureiro. Há uma diferença entre o aventureiro e o bem-aventurado. O bem-aventurado carrega a verdade do Senhor. Posso ouvir amém? Amém. O aventureiro carrega a verdade própria dele. E para você ser um bem-aventurado, você tem que se permitir ser tratado. Por que, irmãos, que nós somos tratados? Pelo Espírito Santo, irmãos. Eu costumo dizer que a Bíblia, ela tem um código, sim. Às vezes as pessoas falam, a Bíblia tem um código, como se fosse um filme de mistério. A Bíblia tem um código, tem que decifrar o código da Bíblia. Sim, tem que decifrar. Precisa decifrar o código da Bíblia. Como é que se decifra o código da Bíblia? É quando o Espírito Santo, ele dá
ele traz para você um entendimento. O código, na verdade, é o que nós entendemos que é a revelação. Se você não tiver a revelação do Espírito Santo, você não vai encontrar a verdade do Senhor. A verdade do Senhor não está no conhecimento. A verdade do Senhor está na revelação. Naquilo que Deus traz para a sua alma. Aquilo que Deus diz a você através da palavra. A palavra é divina? Sim, ela é divina. Ela é divina humana. Se você ler a Bíblia sem a presença de Deus, você vai entender que existe um Deus. Agora, se você ler a Bíblia na comunhão com o Espírito Santo, você vai ter um entendimento que não tem nenhum conhecimento humano que possa transferir para você aquilo. Então você precisa buscar ser um bem-aventurado. E aí, como bem-aventurado, o salmista diz, ele compara a gente a uma árvore. Uma árvore que você vai passar por ela e ela sempre vai estar viçosa, bem arraigada. Se olha, ela está lá forte, porque ela está à beira do rio, das águas, e ela tem tudo que ela precisa para viver uma vida abençoada. A árvore plantada à beira do ribeiro é uma árvore que o ano todo ela está bem servida, com tudo que ela precisa para viver. É isso que Deus está dizendo a teu respeito. Que a vida inteira você tem tudo para viver bem, porque você é um bem-aventurado. Glória a Deus por isso. Um bem-aventurado, irmãos. Então existe o bem-aventurado, irmãos. O bem-aventurado existe. Só que você precisa ir atrás dessa bem-aventurança e sair desta vida de aventureiro. E aí você tem que tratar a tua alma, porque a tua alma é uma caca. A nossa alma é uma caca, irmãos. É uma caca. Quem já ficou nervoso e durante o dia e às vezes nem sabe por que ficou? Porque a gente não conhece o nosso corpo. Vamos de volta para o apóstolo Paulo. Aí, o que Paulo diria, né? Apóstolo Paulo diria: se eu quero ficar calmo e eu estou contrariado, então não sou eu que estou contrariado, mas é o mal que habita em mim. Porque eu já entendi que eu tenho que ficar calmo. Aí a pessoa contraria você. Você entendeu que você tem que ter paciência. Ou você não tem paciência. Mas você já entendeu que tem que ter paciência. Se eu tenho que ter paciência, mas eu fico nervoso e as pessoas me chamam de nervoso, então já não sou eu que estou nervoso, mas é o mal que está em mim que é nervoso. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Amém. É o pecado que habita. O pecado não é a verdade que liberta, irmão. O pecado é a mentira escondida dentro de você, revestida de verdade. Consegue entender o que eu estou dizendo? Amém. O pecado, ela é revestida de verdade, escondida dentro de você, e usa um argumento muito forte para que você permaneça do jeito que você é. É maravilhoso quando a gente vê um cristão lutando contra o pecado que habita nele. Porque você percebe que ele entendeu o caminho para ser um bem-aventurado. Agora é muito triste, irmão, quando você vê o irmão, às vezes ele é usado por Deus de forma maravilhosa no culto, mas ele sai do culto, ele já faz tudo o contrário do que ele pregou. Aí você fala, puxa, tá igualzinho Paulo, só que de forma negativa, né? Ele sabe, ele pregou e ele sabe o que ele tem que fazer, mas ele sai do culto, ele faz ao contrário, mesmo não sendo ele, mas o pecado que habita nele. Mas o que você está fazendo para lutar contra isso? O que você faz para lutar contra o pecado que habita em você? O que você faz? Se você não fizer nada, não vai mudar nada na sua vida, porque você não conheceu a verdade que liberta. A verdade do Senhor não liberta, sim ou não? Se você não está liberto, é porque você não conheceu a verdade. Consegue entender isso? Amém. Sim ou não?
Agora, entre esse raciocínio, todo o esforço é seu. O esforço Cristo, tudo que Cristo tinha que fazer por você, Ele já fez, sim ou não? Sim. Então, se não acontece na sua vida, não tem nada com Deus. É com você mesmo. É você. Qual é o esforço que você faz para mudar a história da sua vida? Qual é o esforço, irmão? Qual é o esforço? Se você não se esforçar, não vai dar nada certo. Vai continuar do mesmo jeito. Você já fez uma listinha de pecados? Faz sua listinha de pecados. Quando você estiver orando, vai lá. A gente falando do chinelo. De repente você pode ser um folgado. Você está orando lá e você fala: Deus, a partir de hoje eu não vou pedir chinelo emprestado para ninguém. Deus proverá o chinelo para mim. Glória a Deus. Ou você pode ser o cara do chinelo que você é chato mesmo. O pessoal não pode nem olhar para o seu chinelo, porque você está falando que você está querendo com o meu chinelo. Você pode estar dos dois lados. Consegue entender o que eu estou dizendo? Amém. E você tem que ser tratado pelo Espírito Santo. Faz uma listinha de pecado. Consegue entender? Ué, às vezes a gente amanhece meio contrariado, mas tem gente que vive contrariado. Se você bate no ombro do irmão e fala: irmão, levanta aí, está na hora do café. Aí, se ele não acorda, ele reclama que você não chamou ele direito. Ele perdeu o café. Se você vai lá e chacoalha, irmão: acorda, irmão, você acordou? Acordou? Acordei. Acordou? Está na hora do café. Eu sei, cara, não preciso me acordar desse jeito. Ele reclama do mesmo jeito. Aí chega uma hora que você olha para o irmão e fala: não sei mais como é que eu chamo. Aí você fala: bom, chama o fulano lá que eu não estou afim de levar bronca não. Que vive contrariado. Faz uma listinha, irmão. Faz uma listinha de pecado. Aí você tem que dobrar o seu joelho e falar: Senhor, eu não quero mais ser assim. Consegue entender? Amém. Eu não quero mais. Porque, não sei se você compreende, a cura e a libertação é como a lembra do exemplo da lâmpada que eu dei no culto passado. É como a lâmpada, irmão. Deus aponta para você, você está curado, você está liberto. Posso ouvir bem? Amém. Agora, para você se manter curado e liberto, você tem que arrancar o mal que habita em você. O que adianta Deus te dar a cura ou a libertação se a tua mente não recebeu a verdade? Eu estava falando há pouco, vindo para cá, falando há pouco sobre o endemoniado lá de Gadareno. E se Jesus ali expulsou os demônios daquele homem? Mas se ele continuou fazendo errado, o que vai acontecer com a vida dele? O que aconteceria com a vida dele? A Bíblia não fala que os demônios voltam? A Bíblia não fala que os demônios saem da nossa vida, eles ficam vagando sem uma habitação, e depois eles voltam e ainda traz uma quantidade maior, sim ou não? Sim. Se aquele homem não tivesse conhecido a verdade, ele ia ficar num estado pior do que aquele que ele se encontrou quando Jesus expulsou aqueles demônios. Agora, por que isso não aconteceu com a vida dele? Porque ao mesmo tempo que a Bíblia relata que ele foi liberto daqueles demônios, ele também conheceu a verdade e ele se tornou um bem-aventurado. Naquele dia, aquele homem se tornou um bem-aventurado. Então, o ser um bem-aventurado é uma decisão sua. Posso falar amém? Amém. Ser curado é um milagre de Deus na tua vida. Ser liberto é um milagre de Deus na sua vida. Agora, ser um bem-aventurado é contigo. É você que tem que lutar contra essa carniça que tem dentro de você. Dá para entender o que eu estou dizendo? Amém. Você tem que lutar com essa coisa ruim aí. Apóstolo Paulo, ele expressa aquilo que era ruim dentro dele. Ah, peraí, se eu faço o que eu não quero, já não sou eu que faço. Se eu quero fazer o que é certo e eu faço o que é errado, então não sou eu que estou fazendo. Então quem está fazendo? É o pecado que habita em mim. Então você precisa tirar isso de dentro de você. Como é que você tira aquilo que leva você para um aprisionamento espiritual? Como é que você tira? Trazendo sobre você a verdade que liberta. Agora,
Para você trazer a verdade que liberta, você tem que entender que você, a princípio, você não vai gostar. Porque vai mexer com o seu eu. Mas você precisa, irmão, para você viver uma vida abençoada. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Aleluia. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, e não se detém no caminho dos pecadores, e não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está em quê? Na lei do Senhor. Agora imagina aquela comida que você gosta muito. Agora imagina você olhar para a Bíblia igual você olha para aquela comida. Você não entendeu o que eu estou dizendo para você? Aleluia. De você olhar para a Bíblia e falar, opa, Deus vai falar comigo agora. E você se alimenta. Ô, glória. Agora, se você olhar a Bíblia, está meio sem sal, está meio queimado. Tá... Come, irmão, você tem que comer. Faz bem. Igual quem gosta de salada. Você é um bem-aventurado, eu não gosto. Aí põe, né? Você vai fazer os pratos lá, fala, pega a salada, aí você olha a salada assim, pega que é bom. Fala, eu sei que é bom, eu sei que eu tenho que comer, mas eu não gosto. Mas aí você põe no prato e você come assim. Aí você fala, deixa eu comer essa salada, depois eu como o resto, né? Deixa eu sofrer na salada primeiro, depois eu vou comer o que eu quero, né? Tem gente que vê a Bíblia assim. Vamos pro culto, irmão. Vamos pro culto logo, que aí acaba e a gente segue o dia. Consegue entender? Aí você não vai conseguir ser um bem-aventurado. Você tem que arrancar o pecado que é em você. Quem é que não tem prazer na palavra? É o diabo e seus demônios. Se você não tem prazer na palavra, ele está colado à tua alma. E você tem que lutar contra isso. Porque no momento que você se converte e você percebe Cristo, você tem desejo de conhecimento com a revelação. Amém? Amém. Irmãos, quantas revelações o Espírito Santo nos traz. Quanta coisa o Senhor nos ensina. Quantas coisas que nós enxergamos ao viver a palavra do Senhor. É igual ao 1 Coríntios, capítulo do amor 13. 1 Coríntios 13 tem uma passagem que eu amo, mas também me cutuca muito, assim, no sentido, me confronta, né? Estou fechando a palavra. Deixa eu achar aqui. 1 Coríntios 13. Se eu não me engano é o versículo 6. 1 Coríntios 13, 6 diz assim, fala do amor, né? O amor de Deus, o amor ágape, o amor perfeito. Não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Esse versículo aqui, quando eu descobri esse versículo, eu falei, meu Deus, eu sou uma caca. A minha alma é uma caca. Porque enquanto eu não achei esse versículo, eu era aquele crente que gostava de pesar a mão na cabeça dos outros. Deus vai pesar a mão na sua cabeça. Do Senhor é a vingança. Não mexe com o servo do Senhor não, que Deus vai pesar a mão na sua cabeça. Eita. Eu sei que pesa. Tanto lá quanto aqui. Não é que pesa só lá. Se você pisar na bola comigo, ele vai pesar sobre você. Mas se eu pisar na bola com você, ele vai pesar sobre mim. Ele não pesa só para o outro, ele pesa sobre a gente também. Mas o que eu aprendi nesse texto aqui? Que Deus não se regozija, não se alegra com a injustiça. Agora, diante do Senhor, quando um filho dele sofre, ele não se alegra, sim ou não? Sim. Então, quando você se alegra com o sofrimento do outro, é demônio. A pessoa te prejudicou. O que eu entendo desse texto?
Vamos colocar no ambiente igreja, vai. O outro crente te causou um mal. Você sai daquela situação, você fala, e aí, rapaz, fulano fez isso pra mim. Você tá brincando. Fez mesmo? Não acredito. Fez, cara. Você acredita? Fez. Posso provar pra você. Rapaz, o cara teve coragem de fazer isso. É. E o pior é que é crente. Ele fez. Aí o fulano que fez tudo isso de mal pra você, se dá mal. Aí vem a notícia pra você. Ficou sabendo o que aconteceu com o fulano lá que te prejudicou? Não. Rapaz, o cara tá mal. Aconteceu assim, 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 assim. Inconscientemente, o que vai acontecer contigo? Seja sincero. Eu já passei por isso. No mínimo, assim, bem feito. Quem mandou mexer com o homem de Deus? Mãe? Aí quando eu vim para esse texto, Deus disse assim para mim, ei filho, eu não me alegro com a injustiça. O que Deus está dizendo para mim? Teu irmão te prejudicou? O que Deus disse para mim? Teu irmão te prejudicou? O Senhor me prejudicou. Então perdoa ele, como eu ensinei a Pedro. Amém. O teu irmão se deu mal? Sim, Senhor. Aquele que me prejudicou se deu mal. Então se entristeça junto com ele e ore por ele. Aí você me pergunta assim, aponta para mim um crente que faz isso. Fala, é difícil achar. Mas eu creio na verdade que liberta, e não no crente que é revestido de uma mentira como se fosse verdade. Porque ele também faz aquilo que Paulo deixa expresso. Eu faço o que eu não quero. Já não sou eu que faço. Aí eu entendi que eu não posso me alegrar com a desgraça do irmão que me prejudicou. Mas eu me alegro. Consegue entender? Amém. Eu posso até dizer assim. Eu posso até não dizer que Deus me vingou. Eu posso até não dizer que Deus pesou a mão na vida dele porque ele me prejudicou ou porque ele mexeu com o homem de Deus. Eu posso até não dizer, mas lá dentro quase sai um sorriso. Aquela coisa assim, fulano assim, assim, assim. Em vez de sair de dentro de mim assim, falar assim, puxa vida, preciso orar por esse irmão. Lá dentro de mim sai um, puxa, que tristeza. Se deu mal, né? Puxa vida, vamos orar por ele. Vamos orar por ele. Porque lá dentro eu estou rindo. Mas o Senhor está dizendo, opa, não, meu amigo. Eu não me alegro com isso. Eu me regozijo com a verdade. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Faça uma lista da tua vida. E deixa Deus te tratar. É forte, Brasil. Porque o Senhor quer que você viva como um bem-aventurado. Mas para você viver como um bem-aventurado, estava conversando um pouquinho com o Fábio agora. Para você viver como um bem-aventurado, você tem que entender que é Deus que está no governo. Você tem livre-arbítrio, sim ou não? Sim. Mas teu livre-arbítrio não pode ferir a soberania de Deus. Deus respeita o teu livre-arbítrio, mas não fira a soberania de Deus na sua vida. Tem coisas que você quer fazer, que você quer decidir por fazer, e Deus vai falar, isso não. Se você fizer, você vai se dar mal. Consegue entender o que eu estou dizendo? E quando é que eu deixo de fazer aquilo que me prejudica? Quando eu tenho a revelação do Espírito Santo, irmãos. Você aprendeu que você não pode se prostituir. Você aprendeu que você não pode se adulterar. Você aprendeu. Você não pode. Mas por que mesmo você sabendo que não pode ver um rabo de saia e sai correndo atrás? Por quê? Porque você não recebeu a revelação do Espírito Santo. Glória a Deus por isso. Você entendeu, mas você ainda não tem intimidade com Deus que não te deixa fazer o errado. Porque se a palavra do Senhor diz que a verdade liberta, no momento que o Espírito Santo vier sobre você e te libertar, você não tem mais problema com prostituição e nem com adultério, porque você tem intimidade com o Espírito Santo, que é a palavra que liberta.
A palavra que liberta não é a palavra escrita. A palavra que liberta é a revelação da palavra que vem através da comunhão com o Espírito de Deus, que trata a sua alma. Glória a Deus por isso. Então há um caminho aí para percorrer, sim ou não? Sim. É, irmãos. A palavra de Deus, ela é uma espada, não é? Espada faz o quê? Corta. E quando corta dói, não dói? Então, se você tiver ali, tiver doendo na presença de Deus, é porque a espada está entrando. Deixa a espada do Espírito Santo entrar na sua alma, que é para o teu bem. Amém? Amém. Melhor é a dor do Espírito Santo do que a dor do mundo. Porque a dor do Espírito Santo está te transformando num bem-aventurado. Glória a Deus. Aleluia. Você crê nisso? Maravilha. Então creia. Para o que Deus tem para ti? Que você seja um bem-aventurado. Você vai concluir o teu tempo aqui e você vai viver como uma árvore plantada à beira do ribeiro. As pessoas vão olhar para você e falar assim: é inverno, agora vai cair. Aí está lá a folha bonitinha. Né? Meu Deus. Glória a Deus. É outono, agora vai cair. Aí está a folha bonitinha. Oh, glória. É verão. Ih, nesse calor vai murchar. Está lá bonitinho lá. Ih, é primavera. Agora vai. E está lá bonitinho. Por quê? Porque Deus te faz uma árvore plantada à beira do ribeiro o ano inteiro. As pessoas vão olhar para você e falar: e agora? E agora? Está firme, irmão. Porque se tornou um bem-aventurado. Glória a Deus. Glória a Deus por isso. Dá uma salva de palmas ao Senhor por isso. Glória a Deus. Fique de pé no seu lugar.